Olá, meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: conhecer a Cristo de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa. Hoje conheceremos um pouco mais sobre Deus. Conheceremos Jesus Cristo através de Gênesis capítulo 22, do 1 ao 19, e reagiremos a ele. E a promessa estava em seus braços. Isaac estava com cerca de 3 anos de idade e corria por todo o acampamento. Abraão deve ter olhado para o seu filho e glorificado a Deus. Deus é fiel, a promessa está comigo e corre no meio do acampamento. A promessa lembra o meu riso e tem 3 anos de idade, me traz muita alegria. Eu posso cultuar a Deus em meio a um bosque, em uma terra onde eu tenho paz, por causa de um acordo que Deus me permitiu fazer. Estou encerrando a minha carreira. Está tudo bem, eu obedeci completamente. Esses serão os meus últimos dias e serão dias de paz. Acabou. Será? Será que acabou aí? Eu acho que não. Deus ainda tinha algo a mais na vida de Abraão. Vamos à leitura do dia. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali no holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas, a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela 2ª vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, e seja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berzeba, onde passou a viver. Fico imaginando Abraão vivendo seus dias normais, vivendo sua vida, cuidando do seu gado, cuidando dos seus servos, conversando com Sara, cuidando do seu filho Isaque, dando risadas com as coisas que o menino devia aprontar, vivendo a vida normal, esperando o dia que Deus iria lhe pedir algo. Isso já é algo que toca o meu coração. Às vezes estamos tão afoitos por realizar as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas ambições. Às vezes nós inculcamos na mente que se determinada coisa acontecer na nossa vida, então tudo estará certo, tudo estará redondo, e vamos sempre a Deus pedindo por isso, pedindo para que Ele resolva os nossos problemas, e acabamos não estando disponíveis para que Ele nos peça algo.
Abraão estava num nível de caminhada, num nível de maturidade com o Senhor tão à frente que ele estava vivendo a sua vida. Ele tinha obedecido à ordem que o Senhor tinha dado, ele tinha peregrinado por toda a terra. O filho da promessa estava em seus braços e estava seguro. Abraão tinha feito tudo o que Deus tinha dito para fazer. Quando foi necessário expulsar Ismael do acampamento, Abraão de fato o despediu. Quando foi necessário fazer um acordo na terra, Abraão de fato fez. Abraão tinha obedecido tudo, então ele estava simplesmente esperando a próxima ordem. Eu e você podemos aprender com isso. Às vezes ficamos ansiosos, querendo suprir a nossa insatisfação e começamos a pensar que a resposta para isso está nas coisas dessa terra. Se nós, então, pudermos realizar determinado projeto, se eu pudesse servir a Deus em algo mais relevante, se talvez mais pessoas ouvissem, se talvez meu casamento estivesse mais correto, mais alinhado, se talvez os meus filhos fossem filhos mais fáceis de lidar, se talvez a minha vida financeira fosse mais organizada, se talvez eu morasse numa casa melhor, enfim. Então talvez eu estaria melhor. E por conta disso, vamos sempre ao Senhor levando as nossas demandas e pedindo para que Ele as resolva. E não que isso esteja errado, a Bíblia diz para nós lançarmos as nossas ansiedades diante de Deus, porque dessa forma Ele alinhará o nosso coração e dará a paz que excede todo entendimento. E alinhar o nosso coração é tirar a nossa ansiedade, nossos olhos daquilo que não convém, para focarmos naquilo que de fato é a vontade de Deus, que é o que de fato importa. Meu desejo é que um dia eu consiga chegar neste lugar, onde eu estou apenas obedecendo e cuidando da vida que Deus me deu para viver, satisfeita com o que Ele me deu, aguardando a próxima ordem. Abraão estava simplesmente vivendo, aguardando a próxima ordem. E chegou o momento da próxima ordem. A Bíblia diz que, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Esse tempo que se passou, acredita-se que foram cerca de 13 anos mais ou menos. Por quê? Porque vocês devem ter ouvido na leitura que o próprio Isaac vai carregar a lenha do seu sacrifício. Portanto, Isaac deveria ter uma idade apropriada para isso, uma idade mínima apropriada para carregar a lenha. Provavelmente 15, 16 anos. Considerando que no capítulo anterior, no capítulo 21, a gente termina a história com Isaac tendo 3 anos de vida, 2 ou 3 anos de vida, então os especialistas fazem uma estimativa de que 13 anos depois nós estamos diante do episódio do capítulo 22. Então se passaram 13 anos de uma vida comum. 13 anos onde Abraão estava simplesmente sobrevivendo, que é o básico que Deus nos pede. Deus nos deu a vida e nós devemos cuidar dela. Estamos em um mundo caído onde nós precisamos trabalhar para ter sustento, onde nós precisamos cuidar da manutenção da nossa vida. É claro que nós só conseguimos fazer isso com a própria permissão do Senhor. Nós não somos o autor da vida. Ele nos dá e tira quando bem entende. Mas é nossa função fazer a nossa parte, aquilo que Ele nos diz para fazer. Devemos cuidar da nossa vida e isso é simples. É só isso. Abraão, então, estava cuidando da sua vida e esperando a próxima ordem. E a ordem chegou, uma nova provação. Abraão, desde que foi chamado em Gênesis 12, passou por várias provações. Porque sim, Deus é um Deus de provas. Deus é um Deus que prova os seus. Talvez isso te assuste se você não entende muito sobre o assunto. Mas a provação de Deus é um ato de amor. É a pedagogia do Senhor. Ele nos ensina através de provas. A provação, ela tem a intenção de expor a verdade que está no nosso coração e de nos capacitar para um novo nível em Deus. Quando Deus prova o seu povo, Deus faz com que as reais intenções do nosso coração sejam postas à mesa. E ali a gente descobre a verdade. É por isso que as provações que Deus nos envia são tão abençoadoras e tão ricas, porque nos permitem enxergar e conhecer aquilo que nem nós conhecíamos a respeito do nosso próprio coração. A Bíblia diz que diante das provações nós devemos nos regozijar, nós devemos nos alegrar, porque toda vez que estivermos diante de uma provação, significa que estamos diante de uma oportunidade de nos aprofundarmos em Deus. Significa que estamos diante de uma situação e estamos prestes a conhecermos mais a Deus, a estarmos mais perto dele e a nos tornarmos mais parecidos com ele. Então a provação vem para nos elevar em Deus. E ela vai começar fazendo isso expondo as intenções do seu coração.
E quando Deus faz isso, Ele faz para que a gente possa tratar isso, para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa tomar uma nova direção. Outra coisa que acontece durante a provação é que Deus dá novas capacitações. Deus jamais vai colocar o seu povo dentro de uma provação para os conduzir ao pecado, porque Deus não deseja o pecado. O coração de Deus é que evitemos o pecado e não que pequemos. Portanto, a prova que vem de Deus, ela vai nos conduzir para um lugar bom, para um lugar que nos eleva, para um lugar que nos amadurece. E é durante a vivência da provação que Deus vai nos capacitando de graça. Deus vai nos dando condições de viver aquela situação, de forma que quando nós concluímos a prova, nós já não somos o mesmo do começo, mas estamos muito mais próximos dele e muito melhores diante de Deus. Agora, a tentação é aquela que vem com o propósito de te fazer pecar. E essa não vem da parte de Deus, mas vem dos nossos próprios maus desejos e de Satanás que fica constantemente trabalhando para nos fazer cair. Agora, a provação, se eu fosse resumir tudo que eu falei aqui, ela tem um propósito: te fazer amar mais a Deus. E é isso que nós vamos ver na história de hoje.